Olá, tudo bem? Você está no canal Ateliê Arte Atual. Antes era Raquel Artes, mas como meu nome escreve com CH, é Rachel, que a escrita é Raquel Pontes, né? E então fica mais complicado. Aí eu resolvi mudar para ficar mais fácil para vocês. Canais parceiros aí para vocês verem. Pitacos e Vivências nas Artes Alves, Ateliê Arte e Evolução. Bom, peguei um painel de 30 por 30. E passei uma tinta branca. Nesta hora você pode escolher a tinta que você quiser, porque é só de fundo, né? Aí agora, para trabalhar em cima, eu estou utilizando a tinta especial para tela, de tubinho, de bisnaga, que é a tinta acrílica. Poderia ser a tinta óleo, mas ela demora muito mais para secar, precisa de uma mistura, né, do secante. Então eu prefiro fazer com acrílica, neste caso, que ela vai secar mais rápido. E eu vou colocando a tinta nas cores que eu penso que vai ficar legal a mistura para fazer uma arte abstrata com a espátula. Então eu vou escolhendo um lugar estratégico para poder saber que eu vou trabalhar essas cores. Se você for preencher toda a tela, deixar ela toda colorida, não precisa pintar o fundo. Como eu vou deixar umas partes mais claras, então eu resolvi pintar o fundo para poder garantir que a tela vai ficar toda pintada. Então eu usei uma tinta compatível com a tinta para a tela. Então tem várias tintas que podem ser usadas na tela, se você trabalhar com tinta à base de água, como a acrílica, no caso, é a base de água. Aí, neste caso, a gente pode até trabalhar de fundo uma outra cor também suave. Eu poderia ter trabalhado um salmão, sabe? Uma corzinha bem clarinha, para um azul bem clarinho. E aí depende também, não precisa ser branco exatamente. Bom, aí eu coloquei as tintas, né, nas cores que eu desejei, no espaço assim que eu imaginei que ia dar certo, porque é uma caixinha de surpresa. Quando a gente vai trabalhar uma arte abstrata, a gente não sabe exatamente o que vai sair, a gente vai descobrindo conforme vai fazendo. Isso é verdade. Então não tem como a gente falar, eu vou fazer de tal jeito e vai ficar de tal jeito. Não vai. Você vai seguindo aquilo que você acha que vai ficando adequado. Por exemplo, eu peguei a espátula e comecei a trabalhar o amarelo primeiro. E não misturei o amarelo a outra cor ainda, né? Eu estou trabalhando ele para poder imaginar aonde ele pode ficar. Aí, olha, acidentalmente ele já passou pelo azul, já fez aquela tonalidade, aquela corzinha verde, porque a mistura do amarelo com o azul dá verde. E aí eu já comecei a misturar, porque chega uma hora que não dá mais. Quando você coloca as tintas para fazer esse tipo de técnica abstrata, chega uma hora que não tem como você não misturar. O segredo é misturar mesmo para poder dar um efeito que você mesmo vai se surpreender conforme você está fazendo. Aí você vê que está com muita tinta em certa parte, passa a espátula e continua. Detalhe, na lateral, como ele é grosso, o painel ele é diferente da tela. A tela é fininha, o painel é grosso. Então a gente tem que trabalhar a lateral. Conforme você vai fazendo em cima, você vai tentando dar esse mesmo sentido dos lados, tá? Para poder dar uma continuidade ao trabalho. Olha só que bacana o efeito que vai formando. A espátula, ela guarda muita tinta. É como se fosse o pincel também. Porque o pincel, ele retém as tintas nas cerdas dele. E a espátula, ela também vai guardar a tinta. Não tem como dizer que ela não vai guardar, porque vai ficando por baixo dela. É uma pazinha. Então vai ficando a tinta. A gente tem que saber lidar com essa tinta que vai ficando. Bom, então vamos ver o que eu posso falar aqui conforme. Sim, olha só, eu mudei o sentido. E eu peguei uma outra linha, uma outra direção. Então eu estava vindo tudo para uma direção só. Eu espalhei todas as tintas que eu trabalhei inicialmente numa mesma direção. Aí agora eu mudei o sentido. Veja que eu fiz uma curva. Olha lá, eu refazendo o caminho, ó. E na lateral trabalhando do mesmo jeito.
E sabendo que eu tenho sempre tinta guardada por baixo, se eu não quiser esse efeito, eu tenho que limpar no paninho e fazer de outro jeito. Mas o ideal é saber lidar com a tinta que vai ficando. Aliás, é saber observar o que está em cima da tela. Por exemplo, eu tenho lugares onde tem tinta muito grossa, onde tem muita tinta. Então, o que eu tenho que fazer? Pego a tinta, roubo a tinta de um lugar. Um exemplo, roubei do amarelo, olha lá, tem amarelo na espátula. Passei no lugar onde tinha muito amarelo. E aí eu vou trabalhar esse amarelo ou no próprio amarelo ou em outra cor. E assim eu vou fazendo com todas as cores onde eu vejo que tem muita tinta. Olha lá, ó. Eu vou aproveitando as tintas que estão grossas, que está em camada grossa, para poder aproveitar ela na própria tela e saber dar essas misturas que fica bonito. E tem a hora certa de parar. A gente vai fazendo e tem hora que você vê que o negócio ficou legal, você deixa daquele jeito. Se você vê que de alguma forma não ficou bacana, você refaz até ficar legal. Então é esse cuidado que a gente vai ter. Outra coisa interessante para falar é saber usar a espátula não somente em uma posição. Vamos utilizá-la de lado também. É saber virar ela, olha só, eu viro ela, ó. Eu uso ela totalmente, tem hora que eu viro, eu dou um acabamento diferente conforme a posição da espátula. Então é saber utilizar a espátula de várias formas. Isso é super importante na hora de trabalhar com a espátula. Outra técnica. Bom, com a espátula eu já terminei por aqui. Eu peguei o que? Verniz vitral, coloquei num recipiente onde tem um biquinho, um recipiente vazio, como fosse um conta-gotas. É que eu não tenho conta-gotas agora, mas aí eu improvisei com isso daqui. E comecei a pingar o verniz vitral para poder causar um outro efeito. Aqui já vai ser outra técnica que eu vou sobrepor sobre o trabalho da espátula. E aí eu vou deixar escorrer. Tem que ter paciência nessa hora. Vamos deixar escorrer para poder causar o efeito que eu quero. Dá pra ver que já tá ficando bem legal, né? As cores que foram misturadas com a espátula. Olha, as primeiras gotas que eu coloquei em cima, elas já escorreram. É que não tá dando pra ver aqui no vídeo. Olha lá, ó, dá pra ver. Aí você vê que tem lugar que você quer que a gota escorre e ela não tá escorrendo. Dá uma ajudinha aí, dá uma empurradinha, coloca mais um pouquinho, dá uma forcinha e deixa o negócio escorrer. Pra poder causar o efeito que a gente quer. Na verdade, poderia deixar essa técnica assim, se eu colocasse bastante verniz vitral e deixasse escorrer, já seria uma técnica só. Em cima disso. Então vamos prestar atenção para vocês aprenderem. Aqui eu tô respingando, aí vai saindo bem fininho os pinguinhos, sabe o restinho que fica, você vai apertando, vai saindo fininho. Bom, aqui ó, eu vou trabalhar agora uma tinta branca sobre o verniz vitral. Então ele vai causando outro efeito mesclado, olha, porque são elementos diferentes. O verniz vitral, ele não é bem uma tinta, ele é um verniz, só que ele é colorido. A tinta, ela vai dando um efeito sobre ele, ó, vai manchando e vai ficando bem mescladinho. Então já é uma outra técnica que você pode utilizar para você aplicar nos seus trabalhos, misturar elementos diferentes, né, de composições diferentes. Por exemplo, o verniz vitral não é à base de água, ele é totalmente químico. E a tinta que eu estou usando, ela já é à base de água, então já dá esse efeito diferente de uma substância com a outra. Então fica aí a dica para você que gosta, que está assistindo até aqui, que quer aprender. Bom, vamos lá. Depois de eu fazer esse efeito, aí eu vou aplicar outra técnica que vocês já vão ver que vai dar o resultado final.
Mas aí você vai fazendo conforme você vê que eu estou trabalhando mais nos espaços em brancos, né? Nos espaços onde está mais colorido, eu já não estou mexendo tanto, para não ficar tão confuso. Então é legal a gente que mexe com a pintura abstrata ter essa percepção da onde a gente pode trabalhar ou não. Pronto, a última técnica que eu vou aplicar agora, para vocês verem que bacana. Você vai pegar uma tinta, essa tinta ela pode ser cremosa, não muito pastosa e não muito líquida. E nesse ponto, pode ser até uma tinta para artesanato, PVA, pode ser uma tinta para tecido, não tem problema, pode jogar sobre a tela, tá? E é importante que para essa técnica ela não seja uma tinta muito escorrida, não esteja muito aguada e também não esteja muito durinha, né? Para poder, por exemplo, a tinta de tubinho de bisnaga já é muito dura, já não dá para fazer esse efeito. Nesse caso, a consistência não vai ser legal. Aqui eu peguei a tinta PVA mesmo, porque ela já deu essa consistência boa para eu fazer essa técnica na tela. E como a tinta PVA ela é para pintura até em madeira, por que não na tela, né, gente? Bom, vamos lá. Você vai colocar aqui eu estou corrigindo, um pedacinho que por acidente eu encostei, eu dei uma corrigida. Mas o essencial dessa técnica é mela bem o pincel, molhou bem o pincel. Você não é que você vai pingar, você vai realmente jogar essa tinta de uma maneira mais com velocidade no braço e ela vai causando, não sei se vocês estão vendo, acho que dá para ver sim, tá tendo pingo e tá tendo fio, então vai os fiozinhos junto com o pingo e esse fica bonito, fica um efeito muito bom. Bom, agora acho que dá para ver bem que eu já finalizei e tô mostrando, olha, na lateral, todo que eu trabalho em cima eu vou jogando para lateral. Olha aqui os fios, que bonito, junto com os pingos. Olha que bonito, que técnica bacana para você usar para finalizar o seu trabalho, porque ela dá um efeito bem interessante, fica parecendo sobreposto mesmo, porque é como se fosse, você vê que tem o fundo que foi trabalhado uma técnica, de um jeito que ela fica por cima, né, do que foi trabalhado, então dá um efeito legal. Estou mostrando de novo a mesma imagem para vocês verem que bacana este resultado. Assim que secar, eu já vou colocar na parede para vocês verem, pode ser usado em várias posições. Prontinho, tá aqui na parede, secou. Coloquei primeiro nessa posição e dá pra ver bem o brilho da tinta acrílica. E as laterais trabalhadas direitinho. Aqui em outra posição, já parece até que é outro trabalho. Por isso que é legal a tela quadrada, dá pra brincar com as posições. E principalmente quando é abstrato. Olha que bacana, porque quando a gente enjoar de ver de um lado, a gente vai e coloca do outro e parece que é outro quadro. É muito legal ter esse tipo de trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido com as técnicas que eu ensinei, que possam desmistificar e não ficar com medo de fazer o trabalho. Comece a fazer, não tenha medo, que você vai ver que é muito legal, vocês vão se surpreender. E dá para fazer os conjuntinhos também, fazer mais do que um com as mesmas, trabalhando as mesmas cores.